Boa noite, a Shabbat Shalom. Obrigado por André e pela introdução, o Rabino Sérgio pelo convite. E, André, tem mais uma coisa que todo mundo sabe sobre Noé, que a Torá fala sobre ele, é que ele foi justo em sua geração. A Torá fala isso, Noé era um justo em sua geração. Muitas pessoas falam que isso quer dizer que ele não era totalmente justo, porque só naquela geração, não em geral. E esse argumento eu não compro ele, não gosto desse argumento. A pessoa só pode ser analisada dentro da sua geração, não é? Toda tentativa de achar o melhor de todos os tempos é uma bobagem completa, porque as circunstâncias mudam e a pessoa que pode ser muito bem hoje vai ser muito ruim amanhã em alguma outra coisa, na mesma área dele. Então, o que faz sentido mesmo é falar sempre sobre hoje, sobre a nossa situação, e aí por isso eu vou pedir licença para não falar sobre Noé e falar sobre nossa situação atual. Vou pedir licença, mesmo se vocês não derem, eu vou falar assim mesmo, que foi o que preparei. E a nossa preocupação atual, evidentemente, está voltada para Israel e para a sobrevivência de Israel e a nossa, né? Não que a gente tenha dúvida disso, mas como vai ser. As imagens desse sábado, 7 de outubro, passado, de Simchat Torá, que mais me impactaram, não foram as imagens do massacre, dos mortos e sequestrados, apesar de terem sido horripilantes e inesquecíveis na monstruosidade delas. As imagens que mais me impactaram foram as reações dos habitantes de Gaza, celebrando o massacre como se tivessem ganho a Copa do Mundo. Isso é que me deixou... Eu não acreditava no que estava vendo, que as pessoas são capazes de massacrar umas outras. A gente sabe, a gente não gosta, mas a gente sabe, que teve aquela comemoração e a profanação dos corpos mutilados, dos assassinados, aquilo ali foi terrível, né? E mais, o cuidado que eles tiveram de filmar aquilo tudo, para deixar tanto o massacre, como a comemoração do massacre, como um legado da barbárie deles para as futuras gerações. Eles querem deixar esse legado, né? É claro que a violência não é uma prerrogativa somente do Hamas, daquelas culturas, não é? Não é. Nós, aqui no Ocidente Democrático, temos uma cultura diferente, que também inclui violência e barbárie, não há a menor dúvida disso. Ela faz parte da natureza humana, a gente tem que se acostumar com isso, não tem jeito. Mas a nossa cultura atual, dos países democráticos, não celebra a violência e a barbárie da forma como foi feito em Gaza, e eu acho que isso é fundamental. Os nazistas, que são, sem a menor dúvida, o ponto mais baixo dessa cultura democrática ocidental, que tem 200 anos, da Revolução Francesa em diante, 200, 300 anos, os nazistas, que são o ponto mais baixo disso, cometeram barbaridades tão horripilantes como as dos grupos terroristas de Gaza, talvez mais, mas fizeram tudo na encolha, tá certo? Não filmaram, não fotografaram, os pouquíssimos filmes e fotografias que a gente tem são feitos clandestinamente, não por eles. Eles tinham os registros escritos e tal, mas eles nunca filmaram, não levaram isso para as cidades deles como uma demonstração de alegria, de júbilo, de realização. Eles tinham essa vergonha, né? E mais, quando eles entenderam que a guerra estava perdida, eles tentaram destruir o que eles estavam fazendo. Eles bombardearam fornos crematórios, eles bombardearam câmaras de gás, explodiram melhor, né? E tentaram apagar o que eles fizeram. O general americano que comandou a libertação do campo de Buchenwald mandou os soldados deles filmarem os sobreviventes, pensando que no futuro pudesse alguém dizer que não foi bem isso que aconteceu, certo? Então ele mandou filmar. Os filmes que a gente tem são dos americanos libertando, não são dos russos libertando os americanos, não são dos nazistas. Os palestinos do Hamas e do Jihad Islâmico não tiveram o menor pudor dos nazistas, não tiveram o mesmo pudor dos nazistas. Eles se filmaram, fotografaram e se encarregaram de divulgar imediatamente o que estavam fazendo. E também filmaram a celebração da população que não tinha tomado parte direta no massacre. Isso mostra, no meu ver, esse é o meu ponto pessoal, que a luta dos palestinos é única, ela é diferente de tudo que a gente pode imaginar. Ela não tem paralelo em lutas nacionais, nas lutas pela independência.
Uma luta por independência, pela independência de uma nação, é muito diferente de uma luta de extermínio de uma outra nação. É muito diferente. Independente quer dizer deixar de ser dependente, certo? Eu agora sou independente, fiz 18 anos, minha mãe não manda mais em mim. Isso é o que a pessoa pensa, na verdade. Mas vocês pensam. Então você deixa de ser dependente. Não quer dizer ser único, ser supremo. Agora eu sou o único da família, vou matar o resto da família. Não é isso. Não é isso. O maior exemplo que a gente tem na nossa geração, na minha, pelo menos, na luta contra a opressão, é a dos negros da África do Sul contra o regime do apartheid. É o maior exemplo moderno de luta por independência. E Mandela, que liderou isso, que foi o grande inspirador, é um exemplo para o mundo, porque ele não tentou exterminar os brancos. O contrário, a luta de Mandela, ele tentou e conseguiu forçar uma forma de convivência entre negros e brancos na África do Sul, que é o que existe hoje, certo? Mandela foi o maior exemplo disso, mas não é o único de jeito nenhum. Os habitantes de Timor-Leste não tentaram matar, acabar com a Indonésia, exterminar a Indonésia. Eles quiseram um pedaço deles e está tudo certo, ok? Vocês continuam aí, a gente continua aqui. Mesma coisa com os hindus em relação aos ingleses, também não exterminaram os ingleses, não quiseram. E todos eles eram oprimidos, mas a luta deles foi diferente. Foi diferente. A gente tem que se perguntar isso. Por que esses oprimidos são diferentes daqueles outros oprimidos? Né? Ela foi uma luta pela independência, por uma separação definitiva, e não pelo extermínio, não pelo extermínio da outra nação, para a separação da outra nação e não pelo extermínio da outra nação. E definitivamente, então, eu vejo que a luta dos palestinos não tem paralelo com lutas de independência nacional. Os palestinos poderiam ter um Estado há dezenas de anos, no mínimo, desde 48, no mínimo, quando a ONU tinha votado o Estado palestino, né? Mas o Estado palestino independente não bastava lá e não basta hoje para todos os grupos que compõem o povo palestino. Hamas e Jihad Islâmica são claros, né? Seu objetivo não é conviver com Israel, seu objetivo é substituir Israel. As pessoas que cantam aquela musiquinha, todo mundo ouve, aqui a gente ouve, às vezes não percebe que a gente está ouvindo, que a Palestina vai ser livre, né? Palestine will be free from the river to the sea, vai ser livre do rio até o mar. Do rio até o mar é Israel, no meio, né? Então eles vão, a ideia é acabar com Israel e matar todos os habitantes, como eles deixaram claríssimo faz 15 dias. 15 ou 20 já, né? 15. Os palestinos se sentem oprimidos por Israel, mas a verdade é que eles são oprimidos por alguma outra coisa. Eles são realmente oprimidos, mas eles são oprimidos por uma cultura de supremacia, da qual, por vários motivos, inclusive religiosos, eles não conseguiram se libertar e não dão sinais que vão conseguir se libertar, apesar de que um dia vão. Dizer que a cultura do Hamas, do Jihad Islâmico, é diferente da nossa, não é dizer muita coisa, porque todas as culturas e todas as vertentes de cultura são diferentes. Ontem eu tive que ir no Rabat para uma shivá de um amigo. É diferente daqui. É diferente, é muito parecido, mas é diferente. Ok, cada sinagoga que você vai é diferente. Cada lugar, o Brasil é diferente da Argentina. A França é diferente da Bélgica. Fala a mesma língua, parecidíssimo. Mas é diferente. Todo lugar é diferente. Mas, então, não quer dizer que eles são diferentes, isso é um problema. As culturas são diferentes, não é? A crença de que as culturas todas... Mas o problema... Pulei uma linha. Mas o problema é que no mundo ocidental de hoje, a gente acredita no multiculturalismo. Multiculturalismo quer dizer uma ideia meio arrogante de que todas as culturas são iguais. A gente, no mundo ocidental, abriga essa ideia. E é uma crença falsa. Do alto da nossa arrogância de bem-sucedidos, porque nós somos realmente a camada mais bem-sucedida da humanidade hoje, a gente acredita que todo mundo tem que querer o que a gente quer, todo mundo tem que ser tão bem-sucedido quanto a gente acha que é, não é? Da mesma forma como os programas nazistas não são iguais aos programas do Hamas, também não são iguais todas as culturas que emergiram da Torá. Culturas são diferentes, tá certo? As chamadas culturas abrâmicas, que são as culturas que emergem da Torá, chamam a cultura abrâmica porque elas reconhecem em Abrão um ancestral comum e reconhecem em Moisés
um profeta, uma pessoa que teve transmitiu mensagem divina, tá certo? Elas não são todas iguais. O Tanar, que é a Bíblia hebraica dessa cultura, é violento, dizem os detratores do Tanar. O Tanar é violento, tem violência, né? E eles têm razão. O Tanar tolera o massacre dos inimigos. Inclusive, o Tanar ordena o massacre dos inimigos e ordena o massacre de mulheres e crianças. O Tanar tem isso. A conquista de Canaã pelos hebreus é uma história sangrenta. Se vocês tiverem curiosidade de ler o livro de Josué, é uma leitura perturbadora. Não é para ler achando que vai ser engraçadinho. A Bíblia, que é a nossa base, ela é a nossa raiz, mas nós não vivemos nessa raiz. Isso que é o mais importante. Nós vivemos no topo da árvore que essa raiz gerou, ok? Uma árvore que cresceu, regada pela sensibilidade dos formuladores modernos e antigos do judaísmo. Uma sensibilidade inspirada pela Torá. Nossa cultura judaica criou o Midrash, ok? Não sei se todo mundo sabe o que é Midrash. São histórias inventadas pelos rabinos que completam lacunas e adequam relatos da Bíblia para enriquecer com novas perspectivas. E eu penso, quando vi essa barbárie lá, me veio na cabeça a ideia desse Midrash que eu vou contar aqui, que tem um Midrash essencial para o entendimento do nosso momento hoje. É um Midrash que está no Talmud, retratado logo após a travessia do Mar dos Juncos pelos hebreus. Então, os hebreus atravessam o Mar dos Juncos, vocês conhecem a história, e aí Miriam, a irmã de Moisés, pega o pandeiro, começa a cantar, dançar com todo mundo, todo mundo alegre. Então, o Midrash fala que, nesse momento, os anjos no céu, no Midrash tem anjos, começam a cantar com ela. Ela está cantando, eles estão cantando também. Deus olha para os anjos e fala, não, o que vocês estão fazendo? Aí tem a frase que está no Midrash, exatamente essa, meus filhos estão se afogando e vocês estão cantando? Parem imediatamente com isso. Os egípcios, está falando Deus, né? Os opressores também são filhos de Deus. Quando eles morrem, e tinham que morrer para a gente se libertar, mas a gente não fica alegre, a gente fica triste, porque aquilo aconteceu, teve que acontecer. A cultura do Hamas e da Jihad Islâmica não conhece esse Midrash. Ela não fez esse Midrash. Nós fizemos. Eles não fizeram. Eles não fizeram esse pulo, né? Eles entenderam a necessidade de conquistar, mas não entenderam a humanidade do inimigo. Não entenderam, né? Aqui um parênteses, eu vou muito a Maracanã a jogo. E me incomoda muito, antes de começar o jogo, a torcida do lado de cá grita para a torcida do lado de lá, que do lado de lá só tem não sei o quê, né? Não posso falar aqui, mas... E do lado de lá responde igualzinho. Aquilo eu falo, por quê? Quando eu olho para o lado de lá, eu vejo meus amigos aqui, tem aquele cara ali que, ele torce para o Flamengo, ele está do lado de lá. Eu não acho que ele seja o que eles falam. E a gente, então, tem essa visão de que o inimigo é... Mas não é, né? Então, o Hamas e o Jihad Islâmico não conhecem esse Midrash, não passou pelo estágio que fez aflorar essa sensibilidade. E é essa cultura nessa cultura que se baseia em possibilidade de convivência com os diferentes, que se alegra com a morte de quem da morte. Essa cultura que se alegra com a morte dos inimigos e com o extermínio dos inimigos é o que oprime os palestinos. É essa cultura que oprime eles. A ideia de que é necessário criar um mundo uniforme, que é a ideia islâmica, da Jihad Islâmica, não de todos, que o mundo tem que ser todo islâmico, todo igual, é uma ideia tremendamente opressora. Inclusive, principalmente para quem tenta colocá-la em prática. E fica amarrado numa barbárie, né? É preciso, e tem que informar de novo, que isso não é uniforme no islamismo. Não todos os islâmicos, não todos os muçulmanos abrigam a intolerância do Hamas e da Jihad. E mais do que isso, intolerantes são uma minoria no islamismo. Mas mesmo assim eles existem, provocam estragos e se auto-oprimem. Porque sim, os palestinos são realmente oprimidos, mas são oprimidos não por Israel, e sim pelo Hamas, pela cultura que o Hamas leva. Em última análise, os palestinos são oprimidos por eles mesmos, visto que eles não conseguem expulsar de seu meio esse horrendo pulsar de intolerância. Não conseguem criar para eles uma versão do Midrash sobre a repreensão dos anjos na travessia do mar. São oprimidos pela ideia de que sua nacionalidade só poderá aflorar através do extermínio do nacionalismo judaico.
né? Que seu Estado depende do extermínio do Estado de Israel e dos seus habitantes. Como eu disse faz pouco, é muito popular no Ocidente essa percepção de que todas as culturas são iguais, que todas querem os mesmos objetivos de prosperidade material e de paz espiritual. Dentro dessa percepção, emerge, que é muito popular essa percepção, emerge a certeza que se um grupo de pessoas não alcança o mesmo nível de paz e prosperidade que outro, é porque ele foi prejudicado de alguma forma. E esse grupo de pessoas que pensa assim, pensa corretamente, que todos os humanos são dotados do mesmo potencial de realização. Então, por que não conseguem realizar igual? Mas eles, incorretamente, ignoram as diferenças culturais e postulam que, os que não conseguiram chegar no nível de prosperidade e paz das democracias ocidentais é porque foram prejudicados e oprimidos. Quem observa o Oriente Médio através dessa lente de que as culturas são todas iguais, os humanos são todos iguais, então, se o resultado não é igual, é porque alguém roubou de alguém, alguém oprimiu alguém, quem observa o Oriente Médio com essa lente, ele vai chegar na conclusão imediata de que Israel é um tremendo opressor, porque tem uma diferença enorme de Israel para os países em volta, enorme. Tanto nas duas coisas que eu falei aqui, felicidade, né? Paz, felicidade e prosperidade. Tanto em felicidade, Israel, por incrível que pareça, é o quarto país no ranking mundial da felicidade, na média dos resultados do ranking mundial da felicidade de 2020 a 2022. Depois de países que ele está, depois Finlândia, Dinamarca, Islândia, depois Israel. Finlândia, Dinamarca, Islândia, países do norte da Europa, pequenininhos, uniformes, igual Israel também pequenininho, uniforme, e sem nenhum problema de fronteira, né? Fronteiras tranquilíssimas. E assim também no desenvolvimento econômico. Israel tem PIB per capita parecido com o nível da França, da Alemanha, está chegando na Inglaterra, passou pelo Japão. É uma coisa impressionante, impressionante. Eu tive em Israel em 1960, como criança, e tinha uma marca de cada coisa, uma marca de papel higiênico, uma marca de pasta de dente, uma marca de creme para barbear. Meu pai usava, não eu. Era uma penúria. Hoje Israel é uma coisa impressionante. Agora, a realidade, quem observa pelo resultado, pelo crescimento de Israel em felicidade e prosperidade, e acha, então, bom, se eles estão assim, os outros não são, é porque eles oprimiram, a realidade é muito diferente. Os palestinos são oprimidos, sim, mas são oprimidos pelas lideranças que escolheram. Lideranças que, desde 1929, há quase 100 anos, tentam exterminar os judeus que moram na região. Essa minha informação de 1929 não é gratuita, ela existe, ela tem fundamento, não é? Tem um livro, que é um livro maravilhoso, escrito por um jornalista francês, não sei se é francês ou belga, chamado Albert Londres, que faleceu poucos anos depois de escrever esse livro. Ele descreveu o que aconteceu em Israel, naquela região, não era Israel, em 1929, que foi o primeiro pogrom anti-judaico dentro do mandato britânico, aonde ele entrevistou as lideranças palestinas naquele momento e elas falaram: nós vamos matar os 300 mil judeus que tem aqui. Aí o repórter, que é o Londres, pergunta: como? Fácil, em 2 dias, 150 mil por dia. Essa foi a resposta naquela época. A resposta é engraçadinha, mas a ideia era essa, não é? E naquela época, em 1929, esse programa foi elevado, foi insuflado pela ideia de que os judeus querem explodir Al-Aqsa, a mesquita de Jerusalém. Essa foi a ideia deles, tá certo? É com isso que eles levaram isso. Igualzinho hoje, fala a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Naquela época, em 1929, os judeus não tinham capacidade para comprar uma caixa de fósforo, quanto mais para explodir uma mesquita, né? Então, quem estuda um pouquinho a história da região, um pouco, não precisa ler demais, sabe que os palestinos, adeptos do Hamas, da Jihad Islâmica e semelhantes, não todos, não são uma novidade, né, dentro daquele contexto. Eles não emergiram da ocupação ou da criação de Israel. Eles querem um mundo completamente islâmico desde sempre, desde sempre. Eles estavam muito felizes quando os turcos estavam lá, que aquilo era islâmico, depois não. A ideologia que exige um mundo integralmente islâmico já existia até antes do sionismo. Isso não tem como falar que não, porque é isso que eles fizeram, tentaram invadir e conquistar o mundo todo. E agora, queria que a gente pensasse um pouquinho no que aconteceu com a história da agora, não sei se quarta ou quinta, dos 500
da bomba que teria explodido no hospital que não explodiu, né? A farsa dos 500 mortos na explosão do hospital que não explodiu. Por que eles mentem? Aquilo era uma mentira que foi desmentida logo. Mas por que eles mentem? Quero que vocês pensem, por que mentir? Por que mentir? Não é uma opressão enorme que Israel faz? Mostra a verdade. Por que tem que mentir? Não é? E mais ainda, né? Por que a mentira deles é repercutida em 10 minutos por toda a imprensa, ou quase toda a imprensa, e pelos mais respeitados veículos da mídia internacional? Por quê? Eu só tenho uma resposta para isso, não é? Porque os palestinos do Hamas entendem que, para seus objetivos serem palatáveis, serem aceitos pelos ocidentais, eles têm que criar uma narrativa demonizadora de Israel. Eles têm que criar. Se eles não têm nada para mostrar, eles vão fazer uma mentira para mostrar. E fizeram, mostraram. Então, por isso que eles inventam mentiras. E por que a mídia ocidental repercute elas? Porque ela também, não é? Para provar, porque a mídia é muito militante, para provar que a visão multicultural dela está correta, que a análise que está correta, ela prefere repercutir isso do que analisar os fatos. Ela prefere falar aquilo que casa com o que eles já pensam, qualquer coisa que casar com o que eles já pensam. Então, é uma coisa que está casada, é uma coisa que vai junto. Eles mentem, eles repercutem, porque essa repercussão confirma o viés deles, e eles mentem porque não tem o que mostrar diferente, né? Então, eu queria terminar aqui dizendo que a gente tem que estar preparado, porque a guerra ainda não começou, né? A reação ainda não começou, seriamente. Estamos preparados, por mais difícil que seja, para enfrentar as acusações que já estão prontas e redigidas e que vão ser lançadas contra nós nesses próximos dias, que vão ser muito longos. E, igualmente, e acho que isso é mais importante ainda, que a gente internalize em nosso coração a capacidade de distinguir em cada situação o opressor do oprimido. Porque a opressão existe, eu não estou dizendo que não existe, mas tem que analisar em cada situação qual é a opressão, quem é o opressor, quem é o oprimido, quem está oprimindo, o que está acontecendo aqui, né? Tem que analisar cada história, tem que medir a veracidade de cada relato. E medir a veracidade não é através do que fala o jornal, não é pelo que você ouviu falar, pelos fatos que você conhece. Existe 20% de população árabe em Israel. Não vai embora por quê? Porque se sentem oprimidos? Não cola. Então, se não cola, não é verdade, entende? E, finalmente, lembrando que o oprimido também pode, tristemente, ser seu próprio opressor. Que, na grande maioria das vezes, o abuso não é um reflexo do comportamento da vítima, e sim do perpetrador. Não em todas as vezes, mas muitas vezes. Tem que pensar isso, tem que entender isso, tem que poder rebater isso, não é? A gente não pode, nós aqui como judeus, ninguém pode, mas nós principalmente, nos dar o luxo de embarcar na falácia dominante do multiculturalismo. Eis que fazer isso, estamos habilitando ideologicamente os que querem nos destruir, certo? Todas as culturas são iguais, todas são violentas. Não é? Então, que a gente seja capaz de combater a ideologia do multiculturalismo vitimologista. Eis que ela difere do supremacismo islâmico, que aflora, diferente do supremacismo islâmico que aflora em nosso meio e que ela se manifesta em muitos contextos além daquele do conflito do Oriente Médio. Seu combate, o combate contra essa ideia do multiculturalismo, de que todo mundo é igual e quando dá errado é porque alguém fez alguma coisa errada com essa pessoa, ela está ao nosso alcance, depende da nossa percepção disso, passar a olhar o mundo, tentar enxergar aquilo fora do resultado. Por que aquele resultado aconteceu? Não é? Isso está ao nosso alcance. Combater a guerra em Israel não está, a gente só pode dar apoio. Ok? Então, é isso, Shabbat Shalom, porque, apesar de tudo, no fim desse túnel tem um Shalom, sempre teve, vai sempre ter, e aqui, sem querer ser muito dramático, mas os partisanos, as pessoas que lutaram contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, fizeram um hino muito bonito, tristíssimo e bonito, que fala, tradução livre aqui um pouco invertida, apesar dos céus de chumbo esconderem os dias azuis, nunca diga que esse é o fim do caminho. Obrigado. Esqueci uma coisa aqui, peraí, agora vi a Carla, esqueci uma coisa. No final, não, depois da Amidá, não é isso? No final da Amidá, no final ou no final da Amidá? No final de hoje, a gente vai cantar Shir LaShalom. Shir LaShalom é uma música que todo mundo conhece, eu acho, que foi composta lá na época dos acordos de Oslo,
E eu acho que é uma demonstração muito clara do que a cultura judaica, do que a cultura israelense produziu, né? Que é uma música para a paz. E vocês têm que comparar essa música com a música que você escuta em Gaza. E ver a diferença da cultura.